Fui expulsa do LinkedIn. Do LinkedIn não, do Instagram. Eu tô chocada. Então, vem aqui parte 2 do nosso Paranauê do LinkedIn aqui. Cara, chocada com o que acabou de acontecer. Tô chocada. Chegou a 60 minutos, eu acho, e ele parou. Parou total. Ó, mete o dedo no coração, envia pra galera que tava aqui, porque eu fui cuspida pra fora da live. Eu acho que não foi nem 60 minutos, cara. Deu um erro aqui no meu Instagram. Sério mesmo. Deu um erro no Instagram. Nem caiu, não. Vocês não estão entendendo. Deu um erro. Ele fechou inteiro. A live, a primeira parte da live está salva. Então, quando terminar a live, eu vou colocar as duas partes. Mas, gente, eu fiquei chocada aqui agora com o que aconteceu. Mas tô viva, tá tudo bem. A gente tava falando, nem me lembro mais sobre o que a gente tava falando. Tava falando do post do meu amigo de infância, né? O meu amigo de infância é... volta, gente, vamos voltando, isso. Vem voltando, isso, vocês estão certos. Segunda parte aquela que dá erro no aplicativo, fecha tudo, mas tá tudo bem. A primeira parte está gravada, eu vou postar as duas aqui hoje pra vocês. Tá, eu tava falando então da postagem do meu amigo, que ele fez ali no LinkedIn Post, teria sido legal, né? Deixa eu só mostrar de novo pra gente voltar aqui pro nosso eixo. Então essa era a postagem, tá? Concordo com a Renata Renault, que disse que ficaria interessante isso no Stories. Pra esse meu amigo, como teria ficado mais interessante, tá? O que ele poderia ter feito? Ele poderia ter falado sobre as expectativas um pouco mais, o que ele tá querendo. Eu entendo que ele queria mostrar que ele tá conseguindo ter um conhecimento maior na área, né? Que ele vai tá obtendo um conhecimento maior. Mas faltou realmente um pouco de contexto, um pouco de direcionamento e de venda dele, tá bom? Como você pode fazer isso? Vamos mostrar um post que Renata Renault fez, minha gente. Renata Renault fez esse post. Incrível esse daqui da Renata, que tá Renata Drummond, né? Não sei porque ela fez isso. Mas ela falou aqui sobre o fato de que ela passou no MBA, de que ela conseguiu passar, que ela conseguiu receber a carta. Ela tá falando aqui, né? Poxa, o dia que eu recebi, sabe? Eu analisei todas as experiências, todos os cursos. Então, ela contou um pouco sobre a história dela, né? De uma forma muito leve. E depois ela foi e falou, nossa, quando eu recebi essa carta falando que eu tinha passado, né? Pra fazer o MBA na West Cliff University, isso foi incrível, né? Então... E aí ela tá falando sobre sonho de infância e tal, enfim. Ela tá muito orgulhosa aqui do curso que ela tá fazendo, do MBA. E tá aí um jeito muito legal de você fazer essa venda, tá? Quando você entrou em uma faculdade, alguma coisa, você pode falar mais sobre você dentro daquela situação. Você pode desenvolver melhor, entendeu? Essa venda aí. Mesmo sendo... entrei na faculdade, entrei em alguma coisa, tá? Então, Renata mandou super bem com isso. Curti. Mandaste bem. Bien, muy bien. Vamos pro próximo aqui. Vamos para o próximo, porque eu fiquei até meio desnorteada, gente, depois que eu caí. Caí não, né? Deu erro no aplicativo aqui, mas todo mundo voltou. Tô feliz. Voltou mais gente ainda, hein? Voltou mais gente, tô gostando. Vambora. Vamos para o próximo post. Esse aqui também é de uma seguidora minha, que muito provavelmente vai assistir essa live. Tudo bom? Ela falou o seguinte: During my master's in communication, I developed a research about tactics used in advertising images of beer, specific brands, to persuade the customer, the consumer. I've come to share a part of my research. 57.4% of these brands. Ela usou uma frase que ela teria usado na campanha dela aí
na pesquisa dela. Então aqui basicamente ela é brasileira, mora no exterior, tá? E ela fez esse post, então, falando que durante o master dela, né, que ela estava fazendo o mestrado em comunicação, ela fez essa pesquisa sobre as imagens que as pessoas utilizam em propagandas de cerveja, tá bom? Com marcas específicas para realmente persuadir o consumidor a comprar, tá bom? E aí ela foi e compartilhou. Embaixo tem umas imagens dessa campanha, né? Dessa coisa que ela fez. Mas só tem as imagens, não mostra nada da pesquisa. Esse post está certo ou errado? O que vocês pensam? O que vocês acham aí? Esse post está certo ou errado, minha gente? Certo ou errado? Falem pra mim. Digam agora ou calem-se para sempre. Que essa aqui tá parando de funcionar. Quem tá? Ninguém tá falando comigo. Tô ficando chateada. Só estão falando com a Renata Renault. Aquela. Invejosa. Renata não falou nem se está certo nem errado. Só falou, eu tentaria colocar a pesquisa, slides, alguma coisa assim. Ela colocou uns slides, tá? Que eu não quis mostrar, porque senão eu ia falar quem é a pessoa também, né? Eu não queria expor ela aqui. Ela até colocou uns slides, mas não necessariamente, não achei que os slides deram um bom posicionamento para ela. Esse post está certo em intenção, errado no desenvolvimento, tá? Então ele tá semi-certo. Onde ela errou, então? O desenvolvimento dele faltou exatamente a pesquisa. Qual que pode ser o problema? A pesquisa tá provavelmente em português e ela tá se vendendo em inglês. Não tem problema, a gente ainda pode colocar essa pesquisa, a gente ainda pode mostrar que isso foi feito, tá? E fazer o quê? Falar mais sobre a pesquisa, não só aquela frase que ela colocou, mas na realidade desenvolver um pouco melhor, explicando o que aconteceu, como foi essa pesquisa, qual que foi como é que eu vou dizer? Não a conquista, né? Mas qual que foi o direcionamento dessa pesquisa? O que ela descobriu nessa pesquisa? O que foi de tão interessante? Ela tá nessa área de marketing, ela tá na área de comunicação, então ela poderia ter vendido melhor a ela mesma dentro das descobertas da pesquisa que ela fez. E aí ter colocado o link no final e também esses slides. Aí os slides talvez fossem fazer sentido, esses aí que ela colocou. Então ele tá certo na intenção de venda, mas ele está errado no desenvolvimento. Certo e errado! Certo e errado! Marina, eu não sei se um store aqui, né, se a técnica store funcionaria tão bem para essa postagem. Eu acho que aqui ela teria que realmente focar um pouco mais, não em uma situação, mas sim na pesquisa como um todo e no diálogo dela com essa pesquisa, entendeu? Eu acho que poderia ter sido muito melhor desse jeito. A Renault falou o seguinte: eu que também quero esse ramo de pesquisa, gostaria de saber a metodologia de pesquisa, conclusões aí. E é interessante isso, porque nisso que a Renata está falando, ela está vendendo para quem? A ideia dela. Para a empresa. É isso que a empresa gostaria de saber. Não é o que a gente quer passar apenas, mas sim o que a empresa vai querer saber sobre a gente. E foi aí que ela errou a mão. Foi só aí que ela errou a mão mesmo, tá? Tá, gente, vamos agora para o próximo. Vamos! Marina, o problema... A Marina falou uma coisa aqui interessante. Será que não tem como em todos os posts eu seguir, né, o Star, então, né, seguir algo desse gênero para ter tudo? Depende muito do post. Eu acho que nem todo post vai funcionar ter a técnica Star, tá? Toma cuidado em relação a isso. Nem todo post vai caber. Deixa eu ver. Outra coisa. Esse aqui. Esse aqui é da mesma pessoa que tinha feito uma das primeiras postagens que marcou todas as empresas, falando sobre recolocação. Recolocação.
Então, aí ela fez esse post aqui, onde ela colocou, né? Medo do isolamento combina trabalho e férias em lugares remotos da vida, lá uma reportagem do Estadão. E ela só falou o seguinte: o único turismo possível nesse momento. Esse post está certo? Ou a pessoa já me disse aqui. Esse post está certo ou está errado? A pessoa já falou: errado, errado, gente, esse post está errado. Também é uma seguidora, né? Se ela estiver vendo, lo sinto. O que tá errado no post? Acho que já deu pra entender, né? Não vendeu nada, não falou nada, não me disse nada do que ela pensa, não me falou nada sobre nada. Eu não sei nada. Eu não tô... De novo, vou lá no G1 e vejo a mesma matéria, vou no Estadão e eu mesma poderia ter pesquisado isso. O que ela poderia ter acrescentado ali? Ela trabalha com turismo, com marketing de turismo, então ela poderia ter falado sobre coisas interessantes dentro disso. O que eu faria nessa situação? Se eu estivesse trabalhando numa empresa, né, desenvolvendo o marketing de turismo dela, como que eu resolveria esse problema? Ou como eu faria, entendeu? Explicar um pouco alguma coisa ali dentro. Tem que ter um contexto. Então, o que ela fez? Ela se escondeu atrás de uma outra publicação, pensando que ela está passando uma informação interessante, mas essa informação, na realidade, e aí ela errou nessa outra mão também, que ela errou pelo fato de que ela está passando uma informação para o público. Ela não está passando a informação para a empresa. Quem que ela quer que contrate ela? O público ou a empresa? Foi a mesma coisa do Bruno, de novo. Eu vou dar o Bruno aqui de vez em quando como um norte, porque ele fez isso essa semana. Ele não postou, porque ele tem eu, né? Quando a pessoa tem a rate, ela não posta, ela não sai postando, ela pergunta. Então, o que o Bruno estava pensando? Vou entregar um conteúdo aqui direcionado para o público, para as pessoas. Só que quando você direciona para as pessoas, você está falando com quem? Com as pessoas. Você não está falando com a empresa. Entendeu? Esse foi o pecado dela também. Então, ela, na realidade, errou a mão em bastante coisa aqui nessa postagem. Melhor desenvolvimento seria falando sobre como ela lidaria. A Renata falou aqui, como se reinventar nessa área. Enfim, mostrar para a empresa como que ela está lidando com essa situação. Próximo post. Próximo post. Rachel. Ai, cara, tô muito boba hoje mesmo. Vou pegar outro aqui. E esse também é de uma seguidora. Vou pegar dois aqui. Pra gente começar a terminar. Que aí eu vou mostrar o das alunas. Vou pegar esse. É esse. Vou pegar mais uns 2 ou 3 aqui. Peraí. Esse aqui é de uma seguidora. Se você está vendo isso. Ai. Vamos lá. Ela falou, eu não lembro o que ela falou antes, mas ela falou, acho que foi brand and the fashion industry, foi alguma coisa assim. E aí ela colocou essa reportagem The Next Cartel aí, falando sobre, nem sei sobre o que é, sinceramente, Red Tape Set Alight, the UK, eu nem me lembro o que foi. Ela também é brasileira que está no exterior. Esse post está certo ou está errado? O que vocês pensam aí? Vamos lá. Quero saber o que você agora, depois de ter visto tantas coisas nessa live, o que você está pensando desse post? Mesmo erro dos outros. Errado! Esse post tá errado. Primeiro erro, antes até de eu tirar a tela. Você tá vendo aqui em cima? CRM, Brand and Digital Strategist. Que fashion tem a ver com isso? Eu vou até mostrar pra vocês uma coisa. Porque ela postou algumas vezes sobre a Fashion Week. Tá vendo? Ela postou algumas coisas sobre esse assunto. Talvez ela estivesse trabalhando para esse lugar. Pode ser, eu não tenho a mínima ideia.
Aqui foi mais uma questão da plataforma de música. Eu não sei qual foi o propósito. E aí entra uma questão muito importante aqui. Se ela tinha um propósito com essas postagens, não ficou nítido, entendeu? O propósito principal do LinkedIn é vender a nós mesmos. Mas muitas vezes a gente também quer vender alguma coisa da marca que a gente está trabalhando. Às vezes a gente está trabalhando numa Google, numa Apple, em alguma coisa super interessante, né? Que a gente está com muito orgulho de trabalhar naquele lugar e a gente quer compartilhar coisas dessa brand, tá? Então, quando a gente faz as coisas com essa intenção, isso faz sentido. Eu, inclusive, dei mole, porque eu podia ter pegado alguns posts de um amigo meu, que ele faz posts bem bacanas da empresa dele, com esse intuito. Ele gosta de trabalhar naquela empresa e ele reposta muita coisa que a empresa faça, né? Que faz. E é isso, exatamente. A Renata tá falando aqui, né? Talvez ela faça desenvolvimento de estratégias de marcas no meio digital, então até pode estar ligado, mas não ficou interessante. Por que que não ficou interessante? Por que que não ficou legal? Porque faltou informação mesmo pra gente, né? Faltou informação pra gente como público e até pra uma empresa. Então, tudo bem, se ela estava trabalhando para esse lugar, por exemplo, né? Não sei se era o caso, ou se ela só gosta daquilo, ela poderia ter dado um pouco mais de informação para as pessoas compreenderem qual que é o papel dela dentro disso, o que ela tem a ver com isso, o que aconteceu ali, entendeu? Então, quando falta essa informação, quando tem alguma coisa, ficou muito vago, né? E quando fica muito vago assim, a gente não tá construindo nada a nosso favor, sabe? Não é errado a gente querer falar sobre uma marca em específico. Na realidade, o que não é certo é a gente não desenvolver algo em cima com mais fervor para que as pessoas compreendam o nosso papel dentro daquilo ou a nossa visão dentro daquilo, tá bom? Exatamente, ó, a Renata tá dando uma dica aqui, né? Porque se ela é boa em estratégia, ela deveria falar sobre isso, ela deveria falar sobre a estratégia, exatamente. Então, se tinha alguma estratégia ali atrás que ela talvez tivesse feito parte desse projeto, por exemplo, se ela fez parte disso, por que não foi falado, né? Por que não foi falado? Exatamente. Muito bueno, muito bueno! Vamos para o próximo! Tô aqui fluente em espanhol hoje, hein? Zoando, gente, tô zoando, tô não. Deixa eu ver, eu quero mostrar mais algumas aqui pra vocês. E aí eu vou mostrar das alunas. Eu vou mostrar mais duas. Mais duas e aí a gente encerra. Mas tem tantas outras que eu quero mostrar. Vocês aceitam ficar aqui mais um pouquinho comigo? O que vocês acham? Porque tem tanta coisa que eu queria mostrar pra vocês. Esse aqui também é de uma seguidora. Gente, vocês seguidoras e seguidores que estão vendo seus posts aqui, eu espero que vocês não me condenem. Pode me mandar um direct se quiser, falando, nossa, fiquei arrasada. Beleza, os alunos vão ficar aqui, então tudo bem. Fica todo mundo, fica quem quer, fica quem quer. Ela falou aqui nesse post, ela falou sobre o second lockdown, né? Ela falou, as the second lockdown begins in England. Aí ela fala que, obviamente, não vai dar pra você ler tudo. E alunos, só pra avisar, tá? Alunos vão receber um PDF disso. Eu vou deixar nessa aula, eu vou deixar um PDFzinho com todas essas postagens e o link para as postagens das alunas, tá bom? Que elas fizeram, tá? Então, alunos ganham benefícios, claro. Então, aí você vai ver o post inteirinho e tal. Eu vou fazer um PDF bacana. Mas, basicamente, aqui o que ela falou foi que estava começando um novo lockdown, que ela estava sentindo falta da interação com as pessoas no home office, né? Essa parte de home office são circunstâncias especiais, que ela sente saudade de interagir com os colegas, de escutar as pessoas tomando um café no bebedouro, sabe? Enfim, aí ela falou, nessa época agora, eu trabalharia até 3 horas da manhã, né? Taranana. Então, quando esse novo normal começar, será que a gente ainda vai estar trabalhando de casa? Eu gostaria de trabalhar pelo menos um pouco no escritório. Então, ela falou basicamente aí isso. O que vocês acham? Certo ou errado? Esse post dessa seguidora. O que vocês pensam?
Renata, como sempre, vendendo o peixe da professora dela, no caso, que sou eu. Seguidores têm que virar alunos para virar profissional em postagem. É isso. O que vocês acham desse post? Você gostou desse, Rê? Engraçado, eu também gostei desse post. Ele tá semi-certo. Eu acho que assim, ele tá certo de certa forma, porque ela tá um pouco nessa área de administração, então faz sentido ela falar um pouco sobre essa interação do escritório, faz sentido ela falar que ela tá sentindo falta dos colegas, né? Faltou um pouco. Eu senti ainda que faltou alguma coisa. Eu gostei dele, mas eu acho que ele podia ter pontos de melhoria ali. Eu acho que ela poderia ter falado não tanto só sobre as coisas que ela sente falta, mas talvez se vendendo ainda mais um pouquinho, falando estrategicamente sobre coisas que ela faz bem no escritório, por exemplo. Então ele foi um post semi-certo também. Ele foi um post legal, interativo, ele foi legal porque a gente se conecta, a gente se humaniza um pouco, né, a conta dela também. Então, eu acho que ele foi um conteúdo bom, mas eu acho que ele não é um conteúdo que a gente pode fazer sempre. Então, ele é um conteúdo bom e certo, de certa forma, mas eu acho que ele é um conteúdo que a gente tem que tomar cuidado. Ele não é um conteúdo que pode ser post muito sempre, entendeu? Não dá pra ser sempre uma coisa assim. Entende? Exatamente. O post mostrou um pouco de teamwork, um pouco de dedicação, né? Exatamente. Eu concordo, mas eu acho que ele tá semi-certo só pelo fato de que eu acho que ela poderia ter falado um pouco mais dela, sabe? Por mais que ela tenha falado dela, eu acho que ela poderia ter falado um pouco mais das coisas que ela faz bem no escritório. Foi isso que eu senti um pouco de falta só. Vender um pouquinho o peixe dela ali, nem que fosse no final, sabe? Mas ela falou bem. Eu acho que ela humanizou a conta. Foi meio que um conteúdozinho jabá, assim, de certa forma. Vamos para o próximo? Vamos! Esse aqui eu quero muito mostrar pra vocês. Que esse aqui é uma coisa, esse é bem recente. Bem recente. É uma pena que não mostra direito, né? Quando tem a foto, assim. Esse post é de uma guria, que eu tenho conexão com ela, mas a gente não se fala muito, não. Que ótimo aqui, Gabi. Rapidinho. A Gabi falou uma coisa super interessante aqui, antes de eu terminar, então, sobre isso. A Gabi deu uma ideia legal. Ó, como é que às vezes os alunos têm ideias melhores ainda que a professora. Talvez falar como ela está trabalhando no home office, dificuldades, superações, vantagens e desvantagens. Gostei. Isso teria sido bem legal mesmo. Talvez falar quais que são as vantagens específicas dela trabalhar no escritório, além dessa interação com os colegas, entendeu? Que foi essa coisa que eu falei, o que ela faria bem, não sei o quê. Então, quais são as vantagens dela estar no escritório? Quais são as partes que ela sente falta? Achei legal, Gabi, achei legal. Mandou bem. Gostei, parabéns. Próximo post. Vamos já ver o próximo post. Vamos voltar aqui no post. Gente, perdemos uma grande pessoa, realmente. A gente perdeu um cara jovem, né? E pra uma situação tão de bosta, né? E aqui, essa pessoa que eu não conheço assim tanto. O que esse post tá... Que post tá errado, ele tá. A gente já sabe. Mas por que ele tá errado? O que é errado nele? Renata já falou aqui. Esse post tá errado porque, falou tristeza de ver essa foto, claro, eu também fico super triste. Mas não cabe no LinkedIn. E ainda... Isso, mas aluno, é tudo maravilhoso esses meus alunos. Renata ainda falou, e ainda postou em português e em inglês. Fez o erro. Cometeu o maior erro possível e imaginável, que é fazer nos dois idiomas. Não precisa, gente. Tem um botão de C Translation. Deixa as pessoas se traduzirem do jeito que for. Faz só em inglês. Ela tá no mercado internacional, essa pessoa. Sabe o que é pior, gente? Sabe o que é pior? Essa pessoa faz palestras no LinkedIn. Ela já fez algumas palestras de LinkedIn. Não foi... Isso
me faz questionar, né? Faz a gente questionar, né? Como que a gente precisa, na realidade, saber com quem a gente está aprendendo a movimentar a rede pra gente fazer direito? Não cabe no LinkedIn. Eu acho que, assim, isso até, de certa forma, pode ter demonstrado um certo valor dela. Né, a questão da comunidade LGBT, né, LGBTQI, enfim, eu acho que demonstra, sim, algumas coisas, alguns valores dela, mas eu realmente não sinto que ele cabe tanto ali, não nesse contexto. Eu tentei até pensar bastante, assim, como eu teria feito diferente, o que eu teria feito de diferente. Eu teria feito algo assim, eu teria falado sobre isso. E eu vou te responder que eu não consegui chegar a nenhuma conclusão. Eu postei, por exemplo, no meu Instagram. Eu acho que o meu Instagram super coube. Se eu fosse fazer alguma coisa, né, pensando até em carreira no exterior, alguma coisa assim, talvez eu tivesse algum foco na carreira dele, entendeu? Nossa, que carreira sensacional desse cara. Mas eu poderia fazer isso, 3 lições que eu aprendi. Olha que homenagem linda. Acabei de pensar no post, tá vendo? Às vezes a gente tá aqui fazendo brainstorming e a gente pensa. Eu faria talvez isso, 5 lições de carreira que o Paulo Gustavo tem a nos ensinar. E deixo uma homenagem pra ele nesse estilo. Inclusive, nossa, que post legal. Acho que eu vou considerar fazer. Trabalhar com leveza. Cara, que cara leve, né? Quando ele trabalhava. Ele era uma pessoa que dava pra ver que ele tinha essa leveza. Enfim, eu faria talvez um post assim. No caso dela, eu não me lembro exatamente o que ela faz. Se eu não me engano, ela também faz uma... Pronto, aí, ó. Muito bacana. Aquela minha conhecida que é enfermeira podia ter usado o gancho e ter falado sobre a doença, né? E falaria um pouco sobre esse gancho aí, chamando atenção de alguma forma, falando sobre prevenções, coisas que os hospitais podem fazer, coisas que ela como enfermeira poderia fazer, enfim, né? Poderia ter falado um pouco sobre a jornada dele com a doença, de como que foi complicado, né? Então, você vê que tem até algumas formas de você fazer isso dentro de um contexto LinkedIn. Só que você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de post, né? E definitivamente aquele não foi certo. Então, ele é um post errado! Errado é um post errado! Próximo. Vocês já estão cansados de mim, né? Já estão cansados. Eu também tô cansada. Mentira, eu tô não. Tô até animada aqui, querendo mostrar mais coisa pra vocês. Ah, esse aqui. Esse aqui não é uma pessoa da minha rede, não é. Mas é uma pessoa que conhece alguém da minha rede. E apareceu isso aqui. Ela colocou uma foto dela. Ai, cara, então, ela colocou uma foto dela. E aí ela fala, basicamente, só pra vocês entenderem, ela fala assim, que ela ama vinho, que as pessoas têm muito medo, às vezes, de tomar decisões profissionais hoje, tipo, largar o meu trabalho e vou viver de vinho, sabe? Vou viver vou me mudar para é vinhedo que chama? Não lembro. Um lugar, e aí eu vou fazer vinhos e não sei o quê. Então essa era a mensagem aí dela. Aí ela falou, as pessoas têm medo de fazer essas coisas, eu não sei muito sobre a vida, mas eu não sou uma pessoa tão forte quanto eu pareço, eu dou muita risada, mas se tem uma coisa que eu me orgulho é que pelo menos eu tento, e eu vou fazer melhor da próxima vez. Enfim, ela fala um monte de coisa. Fala um monte de coisa. Cara, assim, eu não entendi na realidade, o problema maior desse post foi que eu não entendi qual que foi o propósito dele, entendeu? Então ficou assim, por mais que ela trabalhe com vinhos, né? E talvez tivesse um contexto do estilo, ela tinha uma empresa de vinho e isso falhou, e aí ela fechou a empresa, por exemplo. Eu não sei, porque ela não deu contexto, entendeu? Então eu senti que faltou um pouco de contexto, faltou um pouco de direcionamento, de compreensão pra gente, né? Que é bem, você viu que isso acontece bastante, né? A pessoa às vezes ela sabe qual é o problema? Vou te falar qual é o problema. A pessoa faz a postagem para 2 pessoas, ela mesma e as amigas dela.
ela não pensa que existe uma rede de um bando de gente que ela nunca viu na vida que vai ter acesso àquilo. E que aquilo é uma parte da estratégia de venda dela. Então ela poderia ter feito um contexto um pouco melhor, mais condizente, assim, com a história. A história em si que ela contou ali, né, falando sobre tentativas, isso até que foi legal, só que eu achei que faltou o contexto e faltou um pouco do propósito principal, que é a autovenda, tá? Vamos agora para os posts das alunas, que eu acho que eu já mostrei bastante post dos outros. Então chega. O restante, assim, é mais do mesmo, sabe? É mais do mesmo, que vocês vão ver. Esse é o post da Renata Drummond, Renata Renault, que é minha aluna. Opa, peraí que vocês fizeram pergunta aqui, desculpa. Antes então de falarmos... obrigada. Ele estava dentro da roupa. Antes da gente falar da Renata, deixa eu responder essa pergunta da Kelly aqui. Que a Kelly antes tinha falado... Meu marido, como é que foi que você falou? Meu marido trabalha com não sei o que e eu queria muito... Programador. Ele é programador, eu fico no pé pra ele ver suas lives. Manda ele vir aqui ver minhas lives, sim. Fala pra ele. Eu tenho programadores também já no meu curso. Entendo dessa galera aí. A Kelly falou, daria pra ela ter feito como que uma série de posts pra dar esse contexto ou é melhor fazer tudo em um post só? Qual? Esse do vinho, Kelly? No caso que você tá falando? Não ficou muito nítido pra mim. Delay, né? Delay é ruim. Eu deduzo que foi o do vinho. Eu acho que foi o do vinho. E sendo o do vinho, eu acho que sim, o do vinho. Ela poderia ter feito uma série, sim, só que teria ainda que ter um contexto, entendeu? E o problema de você fazer uma série é que as pessoas podem ver elas em horas diferentes. Então, como que... É pior, já vou te falar sobre isso. Como que ia caber, entendeu? Se a pessoa pega um post, mas ela não pega o outro, qual vai ser o contexto que as pessoas estão pegando, sabe? Talvez, inclusive, tenha sido esse o problema. Vai ver que ela fez... Eu não fui fuxicar muito ela. Se ela fez um post antes, aí depois ela fez outro post... Não sei, eu acho que dentro do contexto ali do que ela estava fazendo, eu não vejo benefícios, não. Eu só vi... Sei lá, eu gostei da atitude, eu gostei um pouco da história que ela contou, mas eu senti que faltou um propósito, uma intenção ali principal. A famosa intenção dos alunos. Tá? Tá, Rich! Vai. A Renata Renault está falando aqui. Rach mora do lado do sambódromo. Menina, é pior. Eu moro do lado de um centro. De um centro espírita. Ou o que for. E aí eles têm tamborzão. E vocês não estão entendendo que o tambor sexta-feira vai até 2, 3 da manhã. Não tô de sacanagem. O prédio tá cheio de crianças, a gente ouve tudo. Tudo! E ó, domingo, 7 horas da manhã eles já estão com o tamborzão. Já acostumei, já nem escuto mais o barulho. Nem escuto mais. Vamos lá. Momento chegou. O momento mais esperado, aguardado dessa live, que é o momento que eu vou expor os meus alunos. Esse post da Renata Renault. Não dá nem... É esse post. Deixa eu ver. É esse mesmo. Foi esse, não foi o Rê? Deixa eu ver os outros. Peraí. Foi esse mesmo. Renata tá assim porque o que acontece? Esse post Renata fez pré-rate, tá? Foi pré-rate. Você pode ver aqui do lado, tá? A data. April 1st, 2021. Dia 1º de abril, Renata não tinha ainda
você já tinha entrado na turma, mas você não tinha feito ainda, né, a aula. É uma apressadinha. A Renata é coelhinha, tá? Eu tenho alunos tartarugas, que são mais devagarzinhos, e eu tenho coelhinho, que vai fazendo, e erra, volta, e começa de novo, e erra, volta, e faz assim. Gabi é coelhinha, Renata é coelhinha, Bruno é um tartaruga que virou coelhinho, o Lineker é bem coelhinho, eu tenho alguns aí. Esse post era mentira. 1º de abril é post mentira, não é não. Foi de verdade que ela postou, tá lá ainda, vocês podem ir lá ver. O que foi errado nesse post? Isso aqui foi um artigo que ela fez, tá? Falando Do You Follow the Crowd? E ela utilizou um experimento, né? Falando um monte de blá 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 sobre as pessoas. Foi interessante. Olha só, o experimento, a história que ela contou foi interessante. O que ela tava falando foi interessante. O problema, não tá certo. Não tá certo, Mari. Não tá certo o post dela. O problema é porque você tá vendo só uma parte, você não viu o final. Como isso foi um artigo, ele não cabe inteiro pra eu mostrar tudo pra você. Então depois, no final da live, não agora, no final da live você vai lá e vê o post. A Renata tem uma escrita excelente, então vai parecer que ele tá certo. Mas ele tá errado, por quê? Porque a Renata não deu nenhuma intenção dela dentro daquele post, entendeu? O que eu quero dizer? Ela fugiu do propósito da temática principal, que é se vender. Ela não se vendeu nesse post. Ela deu dados, que é uma coisa que ela gosta, é o que é a área que ela está fazendo essa transição, que ela quer trabalhar com dados, com análise. Então ela pegou uma pesquisa e deu esses dados, só que não tinha embasamento dentro dela, dentro do contexto Renata. O que isso é relevante? Por que isso é relevante? O que isso traria de benefício para uma empresa? Ela não falou nada, foi muito jogado. Aí ela ficou, não acredito, meu Deus, tá. Aí o que ela fez? Melhorou. Aí ela fez as aulas, né? Começou a entender melhor o que precisava ser feito. Aí ela fez aquele post que eu já mostrei aqui, da Westcliff University. Aí, esse tá certo. Aí ela fez um maravilhoso, que é esse aqui. Esse ficou muito legal, né, Rê? Putz, Rê, eu não tirei o novo. Eu não tirei o do novo, um print. Mas tudo bem. Esse aqui foi outro artigo que ela fez. Então, notem que a Renata, ela não utiliza só os posts do LinkedIn, ela também utiliza a opção artigo, tá? E é legal, sim, você fazer isso. Alunos, façam isso, tá? Alunos, estejam onde quiser. Pode ser interessante você desenvolver com mais fervor alguma técnica específica, tá? Alguma postagem técnica. Mas aqui ela falou, cara, foi muito legal esse post dela. Porque ela falou, what would this test say about you? Então ela já tá chamando atenção pelo fato de que ela chama o outro pra vir, né? Você vê que ela não tá falando dela, ela tá falando do outro. O que esse teste falaria sobre você? E aí ela começou a desenvolver falando que alguns anos atrás ela fez um teste, né? Um teste de personalidade e ela lembrou desse teste, ela ficou muito chocada na época, então ela começa a contar uma história dela. E conforme ela vai contando essa história, ela também começa a falar bem dela. Que aí ela fala que ela fez o teste de novo, que deu aptidão para dados, para análise. Aí ela começou a meio que se vender ali. Começou a falar bem dela pra caramba, fazer um marketing pessoal legal, falar sobre as qualificações dela, usou palavra-chave, entendeu? Ela foi usando um monte de coisa. E quando chegou no final, ela instiga você a fazer o teste. Então, ela interagiu com a publicação também, ela interagiu com a gente, né, no final. Então, o post foi todo redondinho, porque ela falou sobre dados, de uma certa forma, que é o que ela gosta de falar, ela falou bem dela e ela ainda fez a gente querer ler o texto, entendeu? Ficou supimpa, mandou super bem nesse post. Aí tem outro post, não, de Renata são esses dois que eu tirei print. Aí vem de Gabi. Gabi foi o seguinte, vamos lá.
A Gabi, que é uma aluna minha também, da mesma turma que a Renata Drummond. Renata Drummond. Ah, legal, Renata. Spoiler. Daqui a 2 semanas sai uma análise de pesquisa do jeito certo. Boa, vai mesmo. E eu já vi, já coloquei meu thumbs up lá. Vai ficar muito maneiro, inclusive, esse post. Vamos lá, gente, vai pra 2 horas quase essa live. Não tô acreditando. Não vou. Tô acabando. Vamos lá. A Gabi, ela nunca tinha feito postagens, tá? No Instagram. No Instagram não, no LinkedIn. Gabi nunca tinha feito postagem no LinkedIn. Gabi é uma aluna minha que realmente nunca tinha feito esse tipo de desenvolvimento. Então ela tava com um pouco de insegurança de poder postar. Ela não sabia direito o que postar, como que ia ser. Então a gente conversou, a gente dialogou e eu fui mostrando pra ela como que ela podia fazer essas postagens. Então, ao invés de ela pegar assuntos muito técnicos, como é o caso no momento da Renata, que já está confiante, não, vou pegar uns assuntos técnicos e falar sobre isso, ela quis começar dela, falando só dela, sobre conquistas dela, que vendem bem ela, apesar deles não serem tão focados no trabalho atual, mas eles ainda têm certas similaridades. Então, o que a Gabi fez? A Gabi pegou, o primeiro post que ela fez foi esse aqui. Ela falou, why do you find some book titles with my name on the internet? Então, por que você encontra alguns livros com o meu nome pela internet? E aí ela começou a explicar, porque desde 2018 eu tenho traduzido alguns livros numa plataforma online. E por que eu faço isso? Ela explicou por quê. Primeiro porque eu sou apaixonada por idiomas. Segundo, porque é uma atividade flexível, eu posso trabalhar o tempo todo, eu posso trabalhar só um pouco, né? Também é um jeito de eu melhorar a minha skill de idioma, né? E é uma ótima forma de eu ler mais, né? De eu aprender mais. E traduzir não é apenas traduzir. Aí quando a Gabi trouxe para mim esse texto, a gente conversou bastante, né, sobre o texto, como é que tava, eu corrigi. E eu falei, olha, eu senti que faltou você só falar alguma conquista que você teve ali dentro, alguma dificuldade, um desafio superado. E aí ela falou sobre uma coisa que eu achei que ficou sensacional com o texto. Que ela falou, traduzir não é apenas traduzir palavras para o seu idioma. Também precisa de uma noção cultural dentro daquilo e muita pesquisa, né? Eu me lembro de 2 desafios que eu passei quando eu traduzi, né? De tradução. Foi um cookbook, né? Então, um livro de receitas, porque as medidas, né? O peso vai variando, os ingredientes vão variando de lugar para lugar. E um livro de crianças, porque as versões dos jogos são diferentes de um país a outro. Se você quiser ver alguns dos meus e-books aí, né, em tradução para português, veja essa apresentação aqui embaixo e tal. E ela colocou essa apresentação dela, ela colocou em slides, assim, com os livros, ela fez um carrossel. Ficou muito legal essa postagem. Essa postagem ficou super certa. Meus alunos acertando? Claro! Muito lindo. E por quê? Porque apesar dela não ter falado tanto sobre a técnica dela, que ela tá na área de importação e exportação, ela ainda falou sobre uma coisa que, nota, muito sutilmente ainda lembra importação e exportação. Porque ela falou sobre cultura, ela falou sobre idioma, ela falou que ela tem domínio de um idioma. Então ela tá mostrando coisas para as pessoas de uma forma muito sutil, muito suave, mas ela mostrou uma coisa sobre ela. E ela ainda falou, ela criou um pouco de autoridade sobre ela ali, porque ela falou que o nome dela está nos livros, entendeu? E isso é bem legal, isso foi muito legal. Esse post foi super certo de Gabi. Aí ela, ontem, eu acho, ela postou, não foi esse, peraí, é o outro. Ela postou esse aqui. Que eu já tirei o print já tem alguns dias. Aí ela falou que um dos momentos mais desafiadores, né, para um estudante é quando eles vão fazer a pesquisa do mestrado. Não foi isso, Gabi, que você estava falando? E aí ela falou sobre o estudo dela, qual que era a intenção dela com o estudo, né, que era identificar a percepção
produtos alemães no Brasil e vice-versa. Então ela falou, nossa, eu fiquei surpresa com o número de pessoas que responderam a minha pesquisa, tá? E até hoje eu tô muito orgulhosa do esforço que eu tive fazendo isso. Foi muito bom que eu vi que isso se tornou um artigo publicado em 2018. Olha a autoridade que ela acabou de criar sobre ela, entendeu? Então ela falou, o artigo está em português, mas o abstrato está em inglês, né? Tem um resumo do estudo, da pesquisa, dos métodos, isso mesmo, é o TCC, obrigada. E aí ela perguntou qual que foi a sua tese, né? Qual que foi o seu maior desafio quando você entregou a sua tese, o seu TCC. Então, o que foi tão interessante aqui? Nesse caso, a Gabi falou sobre o trabalho de conclusão dela do bacharelado, do TCC. Ela falou sobre uma coisa que é totalmente dentro da área dela, né? De certa forma ali, de importação, de exportação. Ela falou sobre produtos. Então, ela já começou a fazer uma venda um pouco mais técnica ali. Só que ao invés de ela fazer uma venda tão técnica falando sobre importação e exportação, ela foi numa coisa conhecida. Então, ela falou sobre ela. Ela falou sobre essa conquista dela. Um artigo foi publicado. Entende? Então valeu muito essa postagem porque vendeu bem ela e criou uma autoridade para ela também. Então você nota aqui, vamos notar, agora vocês viram posts certos, errados e etc. Quem aturou a live até o fim, parabéns. Mas o que eu quero que você note, né, com todo esse contexto aqui do que eu falei hoje para você. O post, ele precisa de profundidade. Os posts do LinkedIn, eles precisam de direcionamento, eles precisam do propósito principal, que é o quê? Vender você, vender a sua marca. Não adianta você fazer qualquer post. Não é qualquer post que vende você. E definitivamente não é você se escondendo atrás de outras postagens, compartilhamentos ou artigos que você publica. Se escondendo, você não está sendo visto. As suas publicações são o que importa. Você viu como que as minhas alunas fizeram em um formato de quais foram as minhas conquistas, quem eu sou, o que eu posso entregar? Elas estão começando a mostrar sobre elas. E essa é a intenção principal do LinkedIn, é mostrar você, para que você seja visto pelas pessoas certas, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa live, ela foi longa, eu já sabia que ela ia ser, eu não imaginava que ela ia ser 1h40, mas eu gostei muito de ter feito, eu espero de coração que você goste e que seja de grande benefício para você, que você aprenda bastante. Você tem aí alguma virada de chave? Você que assistiu a live toda, você teve alguma virada de chave? Alguma coisa que você achou mais interessante na live de hoje? Conta pra mim. Doida pra saber. Ah, olha que legal. A Mari falou que eu tô com um pouco mais de coragem pra fazer o meu primeiro post. Renata falou, não dá pra ser preguiçoso pra postar no LinkedIn. Não dá pra ser preguiçoso. Tem que ter um contexto. Vai ter tarefa, é a última tarefa das lives, e aí vai vir a imersão mesmo, que começa no domingo. A tarefa é muito mais simples do que você imagina. Eu não vou pedir para você postar nada, porque eu sei que isso vai ser bem desafiador. Na realidade, o que eu quero que você faça é ter uma grande ideia. Eu quero que você tenha uma ideia de post que, putz, você olha e você fala assim, cara, tive uma ideia de post que eu poderia desenvolver e que vai ficar legal se for um post. Uma ideia que tem o propósito por trás, que é vender você, falar bem de você.
Você não precisa nem desenvolver se você não quiser, só ter a grande ideia, tá? E coloca a grande ideia lá pra mim no nosso grupo do Telegram. Se você não tá no grupo do Telegram ainda, entra no grupo. Não é o canal do Telegram é só onde eu falo, só eu vou falar. Mas o grupo do Telegram é onde você recebe a tarefa e você pode entregar a tarefa lá, tá bom? E eu quero ver a tarefa de vocês, eu quero ver como é que vocês estão formulando as coisas, tá bom? Então tá bom, muito obrigada a todos pela presença, espero que vocês tenham gostado dessa live. Deixa sua curtida, deixa seu comentário, a gente vai se ver em breve. No domingo começamos oficialmente a imersão Carreira no Exterior, vai ao ar às 7h47 da manhã, horário de Brasília. Já coloca na agenda, porque a aula 1... Eu ia falar um palavrão. Fica só subentendido que é esse palavrão aí mesmo. Ele é maravilhoso, é a melhor aula, foi considerada a melhor aula por todos os alunos da turma 4. Assistam, porque vai ser realmente um divisor de água da sua vida, tá bom? Um grande beijo, obrigada a todos pela participação e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.